Olá vocês! Tudo bem com vocês, meus amores? Então, gente, no vídeo de hoje eu quero falar sobre algo muito importante, algo que acontece, eu não vou dizer, não sei se eu posso dizer infelizmente ou felizmente, com muitas mulheres, mas cedo ou mais tarde, mas vai estar acontecendo, tá? A gente vai falar sobre menopausa precoce. Eu tô vivendo essa fase desde os meus 42 anos, hoje eu tô com 44 anos e eu comecei com 42. Quando começou, eu tive 2 meses de ausência da minha menstruação e eu tava achando que eu estava grávida. Eu tomava a pílula anticoncepcional e o ginecologista proibiu, disse que não era para tomar mais, porque ele disse que a partir dos 35 anos já é para estar parando por conta da quantidade de hormônios que a gente coloca no nosso organismo e o risco de trombose, o risco de AVC é muito grande. Então eu parei. Só que quando ela atrasou 2 meses, estava recente. E aí eu parei e fiquei achando que estava grávida. A Daeli já estava até empolgada, achando que eu estava grávida mesmo, mas ela desceu. Aí eu fui no ginecologista, até na emergência, porque eu estava achando que eu tinha tido uma hemorragia. Quando chegou lá, ele fez o toque, né? E falou pra mim que eu não estava grávida, que eu estava fechado. E passou, de qualquer forma, o exame, o beta-HCG. Eu fiz o exame, deu negativo e eu fiquei triste. Por quê, gente? Eu fiquei triste porque, assim, eu não queria estar grávida, não era nada programado, mas eu não esperava também que eu tivesse já entrando menopausa. Então eu já estava acostumada com a ideia, eu e a Adélia, a gente já estava falando sobre como que a gente ia fazer para falar pro pai dela que eu estava grávida. Mas não foi nada que eu tinha programado, não foi nada que eu quisesse, tipo, eu vou parar de tomar remédio para engravidar, não. Entende? Eu tinha, sim, as minhas formas de não estar tomando mais remédio, as formas de ir, que vocês sabem muito bem quais são, tá? Então, era desse jeito e é óbvio que eu sei que nesse meio tempo aconteceu e da forma que a gente faz, que acaba engravidando mesmo, tá? E foi isso. Eu achei que tivesse e não estava. Como eu já falei, eu fiquei triste. A Daíra também ficou. Eu já tinha conversado até com o Daniel que eu poderia estar grávida e ele também estava meio que assim, mas ele estava curioso e ia estar feliz. Mas não foi. Desceu para mim e ficou durante mais ou menos uns 10 dias dessa vez. E muito forte. O fluxo era muito grande. Parecia hemorragia de verdade. Eu fiquei preocupada, o médico disse que pudesse ser talvez uma mioma. Aí tá bom. Depois ela foi embora, normal, fiquei bem. Aí eu levei 8 meses. Não foi 6 não, foram 8 meses sem descer pra mim novamente. Mas eu já comecei a pensar na menopausa. Por quê? Porque eu tava começando a sentir e só depois eu comecei a perceber. Eu tava sentindo calor. Eu acordava molhada de suor, muito molhada de suor mesmo, tá? Essa cama aqui, ó, é a minha cama, tá? E eu acordava molhada de suor. Mas assim, de uma forma que o lençol molhava, o travesseiro molhava, eu tinha que tirar as roupas, a blusa, tirava tudo. E logo depois eu começava a sentir frio de novo. Quem mora em São Paulo sabe que aqui faz frio. Mas, gente, o calor quando vem é demais. Eu sentia, sabe, um calor que vem aqui por trás e vai tomando a gente. E eu fico nervosa na hora, fico estressada. E meu nível de estresse aumentou muito também, tá? Gente, tem dias que eu não me suporto, de verdade eu não me suporto, mas eu já aviso, gente, eu não tô bem, eu tô estressada, e aí eu já falo desse jeito, tá? A pessoa já percebe aqui, mas voltando, né, quando até o diagnóstico, que realmente comprovou que eu estava já entrando em menopausa, eu marquei um endocrinologista, né? A menstruação ficou daquele tempo todo, e aí uns 10 dias, foi embora, daí fiquei 8 meses sem menstruar. Nesse tempo aí eu marquei um endocrinologista para mim e um ginecologista. Fui na consulta, quando chegou na consulta, o endocrinologista passou para mim uma bateria de exame. Primeiro eu passei pelo endócrino no mesmo dia, tá? A consulta. Aí ele passou uma bateria de exames e depois dos exames ele disse que tomaria qualquer
qualquer tipo de tratamento a gente ia fazer. E aí, logo depois eu saí e fui para a sala do ginecologista. Quando chegou na sala dele, eu passei e falei para ele o que estava acontecendo. Ele aí disse para mim assim, Cláudia, assim, você pode ser que esteja entrando na fase da menopausa, agora vai ser precoce. Você tem algum histórico na família? Eu falei pra ele, a minha mãe com 40 anos, ela também já estava entrando em menopausa. Aí ele falou, então tá explicado, 90% de chance de você também estar nessa etapa aí. Eu vou passar pra vocês os exames, aí eu falei pra ele, o endocrinologista acabou de passar. O endócrino passou, eu mostrei pra ele os pedidos do endócrino, falou, então tá perfeito. Quando você fizer os exames, você vai mostrar pra ele e você traz o mesmo exame pra que eu possa ver. E aí eu fiz os exames, rapidamente também, eu já marquei tudo, já fiz. E realmente o médico disse que estava baixando bastante os meus hormônios, testosterona, estradiol, enfim. E aí eu mostrei para o endocrinologista no retorno e ele disse para mim isso aí. Eu não voltei no ginecologista, tá, gente? Porque nessa época eu decidi que ia ser acompanhada pelo endócrino. Porque o endócrino ele já cuida mesmo da parte hormonal, geral, então eu fiquei só com o endócrino mesmo. E é isso, ele passou uma reposição hormonal. Ele conversou comigo e falou, olha, Cláudia, você realmente está com os níveis de hormônio muito baixos. E aí perguntou pra mim o que eu tava sentindo, eu expliquei pra ele, a libido, a libido vai lá pra baixo, vai lá pras cochichinas. E só quem é mulher sabe, gente. Você que é mulher que tá aí me ouvindo, você sabe se você é casada ou se você tem um namorado, que tem aquela fase que você realmente não quer brincadeira. Você não quer namorar, você tá estressada, você quer ficar em paz e sossegada, vai dormir e fala logo, eu tô com dor de cabeça. Você tá entendendo o que eu tô falando? E nessa fase minha, isso porque a gente tem pouco hormônio de testosterona. A gente só produz, gente, 10% da quantidade que um homem produz. A gente tem 10%. O que é 10%? Já não é nada. Então, acontece que quando a gente está menstruando normalmente, a gente tem aquele pico de testosterona, mas isso durante a fase, ou durante a fase já menstruada, ou antes ou depois. Comigo sempre acontecia quando eu estava prestes a menstruar, geralmente 2 dias antes ou um dia antes da menstruação descer. É tanto que quando a gente vai, namora, logo depois a gente vê que desce. Se acontece isso com você, ou já aconteceu, comenta aí, tá? E então a gente tem esse pico quando menstrua. Se eu já não tô menstruando, quando que vai acontecer o pico? Não vai acontecer o pico. E então ele passou isso aqui pra mim, ó. Eu vou mostrar aqui pra vocês, pra ver se vocês conseguem ver. Aqui, ó. Eu acho que não vai dar pra ver, não. Ó, deixa eu ver se foca. Ai, gente, não quer focar. Não quer focar, tá? Mas aqui é testosterona em gel. A gente aplica, um pump, acabou, tá? Já tem um tempo, a gente coloca no antebraço, a gente aperta aqui. Aí já sai a quantidade certinha de uma aplicação. É feita uma aplicação só durante o dia. E antes de eu falar mais sobre isso aqui, eu quero falar pra vocês que estão aí me assistindo e que tem maior medo de fazer reposição hormonal. Gente, pelo amor de Deus. A reposição hormonal, tem gente que pensa que, porque vai causar câncer, porque pode causar vários tipos de doenças. Gente, isso já passou. Isso era antigamente, não tinha um tratamento mais eficaz. A medicina, ela avança e não tem esse risco, não. Quando tem que acontecer, gente, as coisas acontecem naturalmente. Não que a reposição hormonal vá causar, tá? É justamente por causa do tipo de tratamento que é feito. A gente usa ele aqui no antebraço, tá? Bota um pump. Esse meu aqui foram 30 gramas. Cada dia um. Ele passou 2 desse aqui, tubinho pra mim. E é uma porcentagem baixa de testosterona. É somente mesmo para estar repondo o hormônio que a gente não tá mais produzindo. Só que, junto com isso, ele tinha passado um pote para mim também, com algumas cápsulas, com 100 cápsulas, se eu não me engano, que eu já joguei o pote fora, tá? Mas aí vinha maca peruana, vinha o sene, vinha ibupropiona, vinha um outro tipo de composto lá, que é bom para cabelo e unha, tá? E, enfim, então aí eu comecei a usar
e comecei a sentir, gente, na segunda semana é maravilhoso. Você já começa a se sentir bem melhor. Na primeira semana, a gente já começa a se sentir bem melhor. A gente já não sente mais o calor. Sabe, a pior parte que tem é o calor, gente. A pior parte. Quando começa a dar quintura, gente, se você sente, comenta, pelo amor de Deus, porque eu quero saber se com você também acontece o que agora voltou a acontecer comigo. Porque eu tô sem fazer a reposição, já tem, acho que mais de 2 meses, já tem uns 3 meses, se eu não me engano, que eu tô sem fazer reposição. E pra mim tá insuportável. Insuportável. Eu tô insuportável aqui em casa e eu faço as minhas aulas na academia porque tá me ajudando bastante, tá? Você também faça suas aulas, procura uma academia para fazer alguma coisa, um tipo de atividade, porque ajuda muito, tá? Ajuda muito. Algumas pessoas falam que a gente que tá nessa fase de menopausa tem uma certa dificuldade para emagrecer. Eu acredito que seja assim, porque não foi fácil para mim, tá? Durante esse período eu engordei, fui para 81 quilos, eu pesava 70, engordei 11 quilos. E esses 11 eu perdi. Eliminei, tá? Eu eliminei e não foi fácil não, tá, gente? Eu tive que fazer uma reeducação alimentar bem assim, centrada. Eu treinava mesmo certinho. Mas esse não é o foco do nosso vídeo. Voltando, ele passou isso aqui pra mim e na primeira semana eu já comecei a ver diferença, tá bom? Eu não vou dizer pra vocês que ele não tem nenhum tipo de colesterol. Afinal de contas, é um hormônio que a gente tá colocando no nosso organismo através da pele, entendeu? É óbvio que é algo bem sutil, não é nada demais, que depois volta tudo normal, tá? Mas esse gel a gente passa para estar fazendo essa reposição, que, nossa, para a mulher é muito importante, gente. Se você aí tá nessa fase da menopausa, você tá sentindo a sua libido tá lá embaixo, você não quer namorar, pra gente que é casada, a gente sabe que tanto a gente sente a necessidade quanto o nosso esposo sente necessidade. E quando a gente tá nesse período que não quer saber de nada, você sabe do que eu estou falando, é muito chato. É muito chato e, assim, eu aconselho vocês a fazer a reposição hormonal, tá? Procura um endocrinologista, um ginecologista. Eu prefiro o endócrino. Não tô desmerecendo o ginecologista porque ele também tem a capacidade, ele também tem a condição profissional para passar para vocês também isso aqui. Só que, ou outra coisa, e o médico passou essa aqui para mim, e outras coisas também que eu já falei aqui no vídeo, porque no meu caso eu precisava, tá? Tava muito baixo. Aliás, ele passou a primeira vez e falou assim: olha, Cláudia, a gente vai ver da próxima vez, depois que você terminar, vai fazer exame novamente para ver como é que vai estar. Aí eu fiz exame de novo, depois dos 2 meses de uso. Na verdade, eu levei 3 meses, porque quando finalizou logo eu não fui, que nem dessa vez agora que eu demorei também. Aí marquei médico depois de 1 mês que acabou. Que foram 2 desse, que dá 2 meses. É 30 dias cada um frasquinho. Aí marquei o endócrino. Quando chegou lá, eu falei pra ele que ele perguntou: e aí, Cláudia, como que foi a experiência? Você gostou? Eu falei pra ele que eu gostei sim, muito. Faz muita diferença. Se você também já fez a reposição hormonal com a testosterona, fala também, comenta aí, tá? Eu falei pra ele que eu gostei bastante, fez muita diferença nas minhas sensações, o calor foi embora, a agonia, o estresse, porque quando tá fazendo esse calor, gente, não dá pra explicar como que é o calor. Não é um calor que você sai no sol e sente calor, é uma quentura, como se você estivesse encostando uma brasa aqui atrás do seu pescoço, e aí vai o calor pra sua cabeça, nas costas, braço, enfim. E é insuportável, não dá pra descrever assim, como é a sensação. Só quem sabe, quem vive, que pode entender o que eu tô falando. E aí eu falei pra ele que eu tinha gostado bastante e ele passou o exame novamente. Aí eu fiz os exames pra ver como que tava e voltei lá. Quando eu voltei, qual a surpresa? Qual a surpresa? Eu realmente estou na fase da menopausa. Ele disse que os hormônios desceram mais ainda e que eu iria precisar de novamente fazer reposição se eu quisesse. Eu falei para ele: não, com certeza eu quero. E ele falou: não se preocupa, que não tem nenhum tipo de dano à sua saúde. E
a gente vai estar fazendo o tratamento da reposição hormonal e vai dar tudo certo. Então, o que eu quero dizer para vocês? Se você estiver passando por essa fase, pessoal, comigo foi precoce, infelizmente. A minha irmã, eu tenho duas irmãs que já passaram, são mais velhas que eu, e elas nem chegaram perto ainda da fase da menopausa, que no caso é o climatério. Eu estou muito mais avançada, porque nesse segundo exame os hormônios baixaram demais, a testosterona estava lá embaixo, o hormônio que confirma que os folículos eles não estão mais liberando óvulo, desceu assim de uma forma brusca e eu fiquei triste, eu fiquei muito triste, eu confesso que eu fiquei triste porque eu sei que a gente não vai ser menos mulher que nenhuma outra, mas quando ele falou pra mim que é Cláudia, realmente, que eu vi, eu fiz, poxa, porque assim, no fundo, gente, da primeira vez que eu achei que eu tava grávida, eu fiquei assim, empolgada com a ideia de ter mais um filho, seria o último, né? E sabendo que eu não libero mais óvulo, meus ovários eles não estão, os folículos não liberam mais porque a produção já não existe mais, o que tinha de produção já foi, é complicado, sabe? Eu sei que ainda tem alguns óvulos perdidos aqui, que de vez em quando saem. Por quê? Porque eu acabo menstruando. Depois desses 8 meses que eu não menstruei, desceu para mim novamente em dezembro, tá? Em dezembro, se vocês contarem de dezembro para cá, já tem o quê? Quantos meses? Estamos em junho, 6 meses. 6 meses, então, que eu não menstruo mais uma vez. Nem sinal. Todo mês eu sinto os sintomas como se eu fosse menstruar, mas não desce. Mas tudo bem mais forte. Por exemplo, a TPM minha é dobrado, triplicado, multiplicado em 7, 10 mil vezes, porque é insuportável. Mas esse aqui é o segredo, tá? Reposição hormonal, façam, gente. Eu não me arrependo de ter iniciado, eu espero não parar, eu acredito que deve ser, eu não sei se vai ser para sempre, né? Mas eu acredito que vai ser por um prazo mais longo, tá? Eu tô para marcar novamente endócrino para poder ele passar para mim uma outra, mais 2, para passar mais 2 meses fazendo a minha reposição. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Esse vídeo foi mesmo para poder falar sobre a menopausa. Eu espero que eu tenha falado tudo que vocês queriam estar ouvindo. Eu acho que não tem mais nada. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Sim, sobre a lubrificação. Nessa fase, a gente não lubrifica. Quase nada. Eu ainda acontece de às vezes estar lubrificando porque ainda está liberando alguns óvulos. Tem dia, essa semana eu até achei que eu ia menstruar, porque sabe aquela colinha que visga assim, transparente? Desceu bastante. E eu achei até que, nossa, olha só, que não estava saindo mais. E essa semana aconteceu, só que até agora nada. Não desceu. Então fica bem sequinha. Aquela massinha branquinha também, que costuma sair, não sai. A calcinha fica bem limpinha. Por um lado é até bom, né? Porque, tipo, a gente precisa estar usando protetor diário, porque quando tá nessa fase perto de menstruar, a calcinha tende a ficar mais molhada, mais sujinha, das massinhas, das coisas que nós mulheres temos, né? E não estava saindo mais. É a fase que a gente fica realmente a fase seca. Então a gente tem que ter aquele cuidado, porque até pra gente ter relações fica meio sequinho, então é aquela coisa meio que às vezes incomoda. E aí o médico comentou comigo que se tivesse necessidade que ele passaria uma pomadinha para estar lubrificando, mas não precisou, graças a Deus não precisa, né? Mas a calcinha ela fica bem mais limpinha. Eu tô achando que vai até descer pra mim, eu não sei, né? Porque esses dias, essa semana, como eu já falei, e tá, assim, molhando a minha calcinha. Tô achando estranho. Mas, enfim, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Acho que eu falei tudo que eu precisava estar falando sobre mim, tá? Se você se identificou com o vídeo, dá um like, comenta aí. Se você tem alguma colega que tá nessa fase, comenta com você, que tá sentindo dor de cabeça. Tem gente que sente, tá? Graças a Deus, os sintomas da menopausa que eu estou, só que tá a minha fase agora, atual, eu só sinto mesmo estresse, muito estresse. Aliás, dor de cabeça eu tenho sentido mais de um tempo pra cá. Pode ser que como tá findando mesmo,
tô começando a sentir. Mas enfim, se você tem essa amiga, mande o meu vídeo para ela, tá? Para que ela possa assistir, para que ela possa, se ela se identificar, ela saber que fazer a reposição hormonal é a melhor opção, que você vai amar, vocês vão adorar fazer essa reposição hormonal, porque eu, aqui agora, ó, é o meu queridinho, tá? Eu acredito que eu vou estar usando por um tempo muito longo, mas é isso, gente, tá? Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilha aí com suas amigas, coloca no grupo da família. Se você tem um grupo só de mulheres, coloca lá nesse grupo, que provavelmente vai ter mulheres querendo saber sobre o assunto. E se você não for inscrito, se inscreve, ativa o sininho de notificações para que quando eu fizer vídeo novo, o YouTube mande para você, tá? E comenta, compartilha isso aí, gente. Olha, um beijo no coração de vocês. Fiquem vocês todas com Deus, todos com Deus. Até o próximo vídeo e bye!